O relatório conclui que o presidente Bolsonaro e o gabinete paralelo agiram para estimular a propagação do coronavírus e o uso de medicamentos ineficazes contra a Covid. O tratamento com remédios ineficazes contra a Covid foi um dos principais pontos da investigação. A minuta do relatório pontuou que o presidente Bolsonaro começou a defender publicamente a cloroquina no dia 21 de março do ano passado, 2 dias depois de o presidente americano Donald Trump defender o uso da medicação em uma entrevista. E assim, o tratamento precoce acabou por adquirir, principalmente no Brasil, um sentido ideológico. O principal responsável por isso foi o próprio presidente da República, notório divulgador do tratamento precoce. Quem foi de direita, toma cloroquina. Quem foi de esquerda, toma tubaína. Mesmo diante da comprovada ineficácia do tratamento, Bolsonaro continuou a propagandear a cloroquina, culminando com o discurso na ONU neste ano. Apoiamos a autonomia do médico na busca do tratamento precoce, seguindo recomendação do nosso Conselho Federal de Medicina. Eu mesmo fui um desses que fez tratamento inicial. A CPI apontou que o comportamento de Bolsonaro gerou conflitos com o Ministério da Saúde. 2 ministros caíram, Henrique Mandetta e Nelson Teich, contrários ao uso da cloroquina, e que isso abriu espaço para a existência de um gabinete paralelo, um grupo de médicos defensores do tratamento ineficaz contra a Covid e que passaram a assessorar o presidente da República nos assuntos da pandemia. Registros obtidos pela CPI apontaram que a médica oncologista Nise Yamaguchi e o deputado federal Osmar Terra seriam membros desse gabinete. Nos depoimentos à comissão, eles confirmaram apenas que davam uma assessoria informal ao presidente. A minuta apontou que uma das teses defendidas pelo grupo era o incentivo à imunidade de rebanho pela contaminação com o coronavírus e destacou que um dos principais entusiastas era Osmar Terra. A ideia era dispensar a adoção de medidas não farmacológicas que contribuíssem para evitar a contaminação, sobretudo o distanciamento social e o uso de máscaras, e com isso favorecer a propagação do novo coronavírus. No Ministério da Saúde, a atuação do então ministro Eduardo Pazuello, ao lado da secretária de Gestão do Trabalho, Mayra Pinheiro, também estimulou o uso de medicamentos sem comprovação científica contra a Covid. Em depoimento à CPI, Pazuello negou que tivesse recebido ordens para recomendar o tratamento ineficaz. Mas a CPI elencou falas do ex-ministro nas redes sociais, defendendo o uso desses medicamentos. Você entrou com toda essa estrutura. O tratamento precoce em Manaus agora, entrou? Isso já está funcionando com a nova gestão. Para a comissão, o objetivo do governo era não só reduzir os prejuízos econômicos com as medidas sanitárias na pandemia, mas também atingir a chamada imunidade de rebanho. A CPI levantou que as compras de hidroxicloroquina pelo Fundo Nacional de Saúde ultrapassaram 30 milhões de reais em 2020. A minuta da comissão também apontou que houve uma convergência de interesses entre a Prevent Senior e o governo federal. A Prevent foi responsável por um estudo para testar medicamentos sem eficácia que foi divulgado e enaltecido pelo presidente Bolsonaro como exemplo de sucesso durante a pandemia. O estudo foi suspenso alguns dias após o início pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Em depoimento à CPI, o diretor da Prevent, Pedro Benedito Batista Júnior, negou a existência do estudo. A CPI pontuou que na cidade de São Paulo, a rede Prevent Senior via-se sob enorme pressão, inclusive do Ministério Público, em razão das muitas mortes que ocorriam em seus hospitais. Em Brasília, um presidente da República estava mais interessado no seu futuro político do que no Brasil. Apegava-se à ideia de que quaisquer medidas restritivas poderiam causar danos sérios à imagem de seu governo. Sabotava o seu próprio ministro da Saúde. Em depoimento à CPI, Bruna Morato, advogada dos 12 médicos que elaboraram um dossiê contra a operadora de saúde, falou que a Prevent estava sob pressão por causa do grande número de mortes e buscou aliados no alto escalão do governo. Uma vez realizado esse pacto ou aliança junto com entre esse conjunto de assessores que depois foram denominados por essa comissão parlamentar como sendo o gabinete paralelo, mas que na época eram apenas os assessores,
é que após esse contato lhe foi transferida certa segurança. Então, a Prevent Senior, ela tinha segurança que ela não sofreria fiscalização do Ministério da Saúde ou de outros órgãos vinculados ao Ministério da Saúde. A minuta apontou que abundam evidências que a empresa passou a experimentar os variados medicamentos e tratamentos em seus pacientes, em um frenesi incontrolável de pseudociência. E ressaltou a confissão de Pedro Benedito, que admitiu que a Prevent retirava do prontuário dos pacientes o código que indicava a doença depois de um período de internação. Segundo a minuta, uma consequência óbvia a respeito da alteração fraudulenta da CID é a responsabilidade criminal. O senhor Pedro Benedito, surpreendentemente, ou nem tanto assim, imputou a cada médico as consequências da alteração da CID. O texto diz ainda: as evidências contra a Prevent Senior gritam. Práticas incompatíveis com quaisquer padrões éticos acabaram por se tornar a regra. Para a comissão, a forma de agir do presidente Jair Bolsonaro, que estimulou a aglomeração e o desrespeito às medidas sanitárias, inclusive a invasão de hospitais, é, em si só, uma infração penal de incitação ao crime. O documento concluiu que, ao adotar e insistir no tratamento precoce como praticamente a única política de governo para o combate à pandemia, Jair Bolsonaro colaborou fortemente para a propagação da Covid-19 em território brasileiro e, assim, mostrou-se o responsável principal pelos erros cometidos pelo governo federal durante a pandemia da Covid-19. A minuta pediu os indiciamentos, entre outros, da médica Nise Yamaguchi, por epidemia culposa com resultado morte. Do deputado federal Osmar Terra, por epidemia culposa com resultado morte e incitação ao crime. E dos donos da Prevent Senior, Fernando Parrillo e Eduardo Parrillo, e do diretor Pedro Benedito Batista Júnior, por perigo para a vida ou saúde, omissão de notificação de doença, falsidade ideológica e crime contra a humanidade. A Prevent Senior contestou o relatório. Reiterou que tem interesse em investigações técnicas sem contornos políticos por autoridades como o Ministério Público. Que está ocorrendo um linchamento público, que as denúncias são infundadas e não foram apuradas com amplo direito à defesa e ao contraditório. Que tratamentos médicos foram previamente condenados por serem associados com o governo Bolsonaro. A empresa voltou a declarar que não tem vínculos com o presidente nem com partidos políticos e que é grave a notícia da inclusão no relatório de pessoas que não foram ouvidas na CPI e não tiveram acesso a documentos entregues à comissão.